especial sobre missões e também vai estar fazendo um momento do ofertório nessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? É uma alegria muito grande, irmãos, podermos retornar a essa igreja nessa noite, nesse dia tão especial para nós de Semipa. Nós queremos louvar a Deus porque são tantos anos de amizade com essa igreja, desde que surgiu um sentimento de Deus no coração do pastor Sebastião, no pastor Daniel, também no coração do pastor Júlio, e essa amizade entre eles tem se estendido por tantos anos. Eu me lembro de ter pregado nessa igreja aproximadamente uns 20 anos atrás, pela primeira vez, e de lá para cá nós temos visto essa amizade, esse laço se estender durante todos esses anos, e a história de Semipa, ela não se consolidaria até hoje, nesses 30 anos que nós estamos completando de Semipa nesse ano, se essa igreja não fosse participante com os missionários que nós temos, se essa igreja não estivesse ajudando a sustentar os missionários que nós temos. Nós queremos louvar muito a Deus pela vida dessa igreja. Eu quero agradecer a Deus, pastor Daniel Tiago, por todo o apoio, pastor Jeremias também, que é hoje o responsável pela Secretaria de Missões. Por certo, o pastor Júlio vai estar também agradecendo, mas eu quero aqui, desde já, também agradecer por tudo que essa igreja tem feito. É uma alegria para nós muito grande podermos estar acompanhando o pastor Júlio aqui nessa noite, sendo gratos a Deus por todos esses anos que a Assembleia de Deus aqui em Três Rios tem estado ladeando os missionários de Semipa e cuidando, ajudando a cuidar deles no campo. Antes de eu estar falando de alguns projetos aqui, eu quero só ler uma palavra para os irmãos que está em Filipenses, no capítulo de número 4. Os irmãos podem, sentados mesmo como estão, eu quero ler com os irmãos uma palavra do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo de número 10. Filipenses 4, versículo de número 10. Eu quero ler este texto aqui, irmãos, em nome dos missionários de Semipa, como se fosse um agradecimento dos missionários de Semipa para essa igreja. Versículo 10 em diante diz assim, meus irmãos: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo de número 14 diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Eu quero ler esta palavra como se fosse uma palavra e um agradecimento dos missionários de Semipa para todos os irmãos, para toda esta igreja, por tudo que os irmãos têm feito pelos missionários de Semipa que estão no campo, meus irmãos. Essa igreja tem nos ajudado com alguns projetos e eu gostaria de fazer referência, fazer menção deles para os irmãos aqui nessa noite. Os projetos que a Assembleia de Deus aqui em Três Rios tem nos ajudado. O projeto no Paraguai, que é o TECOV, do missionário Osiel, a irmã Romélia, que trabalham na cidade e nas aldeias indígenas. Eles estão aguardando passar um rigoroso inverno na região de Pedro Juan Cabaleiro para ampliar o discipulado e os cultos nas casas que eles têm realizado ali. Os irmãos também têm sido participantes conosco no projeto na Índia, com os missionários Piau Modal, Sudakar e os demais obreiros ali. Pastor Paulo Henrique foi para a Índia em 2002, 2003, foi por ali, não foi? Foi 2002, 2003, e ele preparou alguns obreiros ali.
e dentre eles Piau Modal, Sudakar, e hoje, para os irmãos terem uma ideia, a igreja na Índia já passa dos 50 mil membros, 50 mil pessoas que são atendidos por esse projeto. Em maio, no dia 27, na ilha de Rupamari, 25 pessoas foram batizadas. Ilha Pergunti, 75 batismos. Basir Chat, 24 batismos. Pela graça de Deus, tivemos 124 batizados e nos próximos dias teremos mais batismos. Na ilha de Pargunti, 75 batismos. Deus tem ampliado e tem feito crescer o trabalho ali na Índia. Isso prova, irmãos, que nós somos um corpo de Cristo. Todos nós somos um corpo. O trabalho do corpo, ele não está ausente um membro do outro. Nós todos estamos ligados e aquele trabalho ali só tem sido feito por todos esses anos por causa também daquilo que os irmãos têm feito aqui em Três Rios. No Nordeste, essa igreja tem ajudado o missionário Raimundo Liberalino, que tem feito evangelismo nas comunidades e direção da igreja no interior da cidade de Castelo, no Piauí. Eu me lembro que há 13 anos atrás eu fui para o Nordeste pregar em algumas igrejas, alguns congressos, algumas conferências ali, e eu estava no interior do Ceará, na parte serrana do Ceará, num lugar chamado Tianguá. E eu estava no monte orando uma certa noite, uma madrugada, e naquela madrugada um irmão teve uma visão comigo e ele chegou para mim e disse: irmão Marcelo, eu tenho uma visão de Deus para lhe entregar. Eu disse: pode dizer, meu irmão. Eu vejo o irmão saindo aqui do Ceará e o irmão indo para o Piauí. E lá no Piauí eu vejo Deus levando o irmão em um lugar muito alto. E esse lugar tem muitas pedras, muitas rochas. E o irmão tem dificuldade para chegar nesse lugar. Mas o Espírito de Deus manda eu te dizer que o irmão tem que chegar neste lugar, porque existe um propósito de Deus ali. E eu cheguei então no Piauí, eu passei por Piracuruca, passei por Parnaíba, e eu cheguei em um lugar chamado Sigefredo Pacheco. Quando eu cheguei em Sigefredo Pacheco, em comunhão com os irmãos ali, o pastor Afílio começou a dizer da obra daquele lugar, e ele é um homem apaixonado pela obra missionária. Ele disse para mim: irmão Marcelo, nós estamos a uma hora e meia de um lugar chamado Baixinha. É um povoado onde tem 2.000 pessoas, e ali não tem nenhuma igreja, não tem nenhum obreiro, ali só tem uma igreja católica, e o meu coração está ardendo para mandar um obreiro para lá, mas eu não tenho recurso financeiro para sustentar esse obreiro lá. Eu disse: pastor, tem como eu ir lá nesse lugar, conhecer esse lugar? Olha, não tem como nós chegarmos de carro lá. Eu disse: como é que nós chegamos lá? De jumento, a pé, de jegue? Como que faz para chegar lá? Não, de moto a gente consegue chegar lá. E eu arrumo uma moto para o irmão ir lá conosco. E eu subi em cima de uma moto, irmãos, e eu comecei a rodar uma hora e meia, no meio de um lugar, irmãos, terrível para chegar lá nesse povoado. E eu lembro que no meio do caminho eu comecei a ver uma subida, e a subida tinha muitas pedras, muitas rochas, e eu tinha que tomar cuidado na moto, porque o perigo de eu cair de moto ali era muito grande. Mas quando eu vi aquelas pedras e eu passando por elas, eu me lembrei então da visão que tinham tido comigo no Ceará, e eu sabia que Deus estava me levando para um lugar onde existia um propósito de Deus. Quando eu cheguei lá, de fato, havia um povoado ali com 2.000 pessoas, e não tinha nenhuma igreja, não tinha ninguém falando de Jesus, não tinha ninguém testemunhando do Evangelho de Cristo. E quando nós retornamos de lá, ele me apresentou ao missionário Raimundo Liberalino e a sua família há 13 anos atrás. Quando eu cheguei lá, o pastor Raimundo me disse: o meu coração está ardendo por pregar naquele lugar, mas eu não tenho recurso para estar lá. Eu disse: fique tranquilo, porque eu tenho algumas agendas agora no Rio de Janeiro, e assim quando eu chegar no Rio de Janeiro, começar a pregar nas igrejas, eu vou levantar o recurso que o irmão precisa. Eu me lembro que a primeira parte do recurso dele eu levantei na cidade de Niterói, no pastor Edson. Os recursos já mudaram, os mantenedores já mudaram,
mudaram. Mas não tem como, irmãos, nós nos alegrarmos nesta noite, porque o missionário Raimundo Liberalino ainda está lá pregando o evangelho. Os mantenedores mudaram, agora a igreja de Três Rios faz parte desse projeto, mas há 13 anos o evangelho de Jesus tem sido pregado no Piauí, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Quantos podem levantar a sua mão e glorificar a Deus aqui nesta noite comigo? Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque os irmãos têm nos ajudado com o missionário André Derruti, a irmã Claudineia, a Rebeca, a Brenda. Eles acabaram de chegar da Espanha depois de 8 anos de trabalho na Espanha e estão trabalhando agora em Barbacena e em Alfredo Vasconcelos. Também os albaneses, com o missionário Eduardo, a irmã Jane, que estão lá na Albânia. Albaneses do norte da Albânia e Kosovo. Evangelismo, discipulado, apoio às igrejas locais. Concluiu a publicação de 1000 exemplares do livro de evangelismo infantil em albanês. Eu quero glorificar a Deus, meus irmãos. Glorificar a Deus porque é isso que Deus tem plantado no coração dessa igreja. Não tem como nós testemunharmos de forma diferente, senão como algo feito pelo próprio Espírito de Deus. Esse é uma chama que se acende no coração do crente, que não tem como se acender se não for o Espírito de Deus, que planta no coração de cada um de nós. Já que esse é o momento ofertório, eu glorifico a Deus porque a palavra diz que Deus ele se alegra com aquele que oferta com alegria, com aquele que contribui com alegria na sua obra. Deus ele não tem prazer nenhum em você pegar o teu soldo, o teu dízimo, a tua oferta, a oferta que você separa para a obra missionária, se você não faz ela com alegria. O maior prazer para um crente é ofertar com alegria, e Deus tem prazer na tua oferta, como você abre o teu coração e diz: Senhor, que prazer, que alegria poder ser contribuinte e poder fazer parte, sabendo que o teu evangelho está sendo pregado lá no Piauí, pregado na Índia, pregado na Albânia, pregado na Espanha, pregado em Minas Gerais, e eu com pouquinho, com pouco, com muito que o Senhor tem me dado, eu tenho podido contribuir na tua obra. Eu quero desafiar o teu coração nesta noite a permanecer assim, fiel, constante no altar do Senhor, podendo contribuir e fazer parte daquilo que Jesus tem chamado nós como igreja, para sermos participantes na sua obra. Eu tenho vivido uma experiência de alguns meses para cá, porque eu morei nos Estados Unidos há alguns anos atrás, e quando nós estamos na América, nós usufruímos de tudo que é bom e do melhor, e Deus me levou de um extremo ao outro. Porque quando você está lá, você usufrui de tudo que é melhor. Você pode andar num bom carro, comer aonde você quiser, vestir o que você quiser, frequentar aonde você quiser, passear aonde você quiser. Mas Deus, por causa dos seus propósitos, me mandou retornar. E no meu retorno, Deus me fez experimentar o outro extremo. Porque Deus começou a fechar várias portas para mim, várias portas Deus foi fechando. E trabalhos que estavam certos, trabalhos que estavam praticamente certos, do nada Deus fechava as portas. E eu venho vindo de alguns anos experimentando esse outro extremo, aprendendo que quem nos sustenta é o Senhor. Quem te sustenta não é a tua capacidade. Quem te sustenta não é a tua faculdade. Quem te sustenta não é a multinacional que você trabalha. Quem te sustenta não é o teu ministério. Quem te sustenta não é a tua capacidade de inteligência e o nível do teu QI. Quem te sustenta é o Senhor, aquele que te fez, aquele que te formou. Ele é o teu sustento, não interessa a forma ou aquilo que você está passando na sua vida. Mas há 6 meses atrás, pastor Júlio, a igreja lá em São José, nós compramos um terreno, que inclusive fica no Córrego Sujo, aqui fica do lado de Três Rios. E nós compramos aquele terreno lá está nas mãos do Senhor. Pode ser que nós temos lá 2 lotes para vender, se alguém quiser comprar um lote ali no Córrego Sujo, está ali à disposição para vender. Cada lote 2.000 metros, não é? Já estou aproveitando e fazendo a propaganda. Mas se não for vender aquilo e Deus tiver outro propósito, daquilo virar um retiro espiritual,
uma base missionária, a gente não sabe o que pode ser aquilo. Mas quando nós estávamos ali, o propósito é construir uma congregação ali. E nós fizemos um desafio ali, e naquele desafio nós fizemos vários valores, e alguns irmãos foram assumindo alguns valores para pagar ao longo dos meses. E eu, sem ter renda, sem ter de onde tirar, eu confesso aos irmãos que aquele dia meu coração ardeu e eu peguei o maior valor. Depois que eu peguei o maior valor, 12 meses para pagar aquele valor, eu não sabia nem de onde tirar, Tiago. E eu falei, Senhor, e agora? Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz. Mas eu dobrei os joelhos em casa, eu falei, Senhor, está aqui o carnê. Está aqui. Quem me sustenta é o Senhor. Quem sustenta a obra é o Senhor. Eu peguei o carnê por fé, agora se o Senhor quiser que eu pague, o Senhor que me dê as condições. Mas eu dei o meu passo de fé. E foi se passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e o dinheiro não vinha. O dinheiro não saía, não sobrava, eu não tinha condições de pagar aquele valor. Até que Deus falou comigo 2 coisas em 2 tempos diferentes. Uma vez Deus virou para mim e disse, eu vou te abrir uma porta aonde não tem porta. Em outro momento Deus virou para mim e disse, eu vou te colocar com gente estranha, gente que você não conhece, por causa dos meus propósitos na tua vida e na minha obra. E alguns meses atrás Deus me abriu uma porta. De fato, uma porta que não existia, num lugar onde não tinha porta, um milagre que não tinha condições de acontecer, em um salário, num valor que eu não tinha condições nenhum de pensar, imaginar. Deus fez aquilo que tinha que fazer, e o valor começou a ser pago do propósito que eu fiz há 6 meses atrás. Eu vou fazer aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para fazer aqui nesta noite. Eu não sei qual é a tua condição financeira hoje, mas eu quero te desafiar a fazer um propósito com Deus aqui nesta noite. Eu quero te chamar a fazer um propósito com Deus aqui nesta noite. Eu não sei se você está desempregado, eu não sei se você ganha bem, se você ganha mal, se você é aposentado, se você não é. Eu não sei se você está com alguma coisa na justiça presa, eu não sei o que é, mas eu quero que você faça um propósito diante de Deus pela obra missionária aqui nesta noite. Esse é o carnê da igreja? Tem mais? Eu queria pedir a algum obreiro que pudesse me ajudar aqui. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, porque eu não quero tomar muito tempo do culto. Mas você vai fazer assim com a sua mão aí. O Espírito de Deus vai colocar no teu coração. Talvez você olhe para o teu soldo hoje, para o teu pagamento, para a tua condição. O pastor Júlio fez um desafio um tempo atrás sobre o dízimo, porque ele mesmo tinha feito um desafio com ele há muitos anos atrás, de um valor que ele queria dizimar, e ele nem tinha condições de dizimar aquele valor, mas Deus abriu as portas até que ele chegou ao ponto de dizimar o valor que ele queria, até o dobro. Deus abriu as portas de uma forma tão grande que a lavoura do pastor Júlio lá, ele explodiu de vender lá no Ceasa e dobrou o valor que ele imaginava, que ele desejava dizimar. E eu já escrevi meu envelope naquele dia, meu envelope do dízimo está lá guardadinho. Ainda não cheguei no valor não, mas eu creio que eu vou chegar. Mas o propósito que eu fiz na construção da congregação ali em Córrego Sujo, Deus já começou a me honrar. Porque às vezes você coloca no teu coração, puxa, eu gostaria por mês de dar R$100 para a obra missionária. Eu gostaria de por mês dar R$300 para a obra missionária. Eu gostaria de por mês dar R$500 para a obra missionária. Mas você olha para o teu pagamento, para a tua empresa, para o teu faturamento, você fala, isso é surreal. Mas se o Espírito de Deus está colocando um valor no teu coração, e esse valor ainda não existe na tua conta, mas por fé você quer pegar um carnê nesta noite e colocar ele em oração aqui nesta noite, eu quero pedir para que você faça um sinal com a sua mão e eles vão levar o carnê aí até você. Tem uma irmã lá atrás já. Faça por fé. Haja por fé.
Talvez para você hoje dar R$100 para a obra missionária é muito, dar 200 para a obra missionária é muito, dar 500 para a obra missionária é muito, mas Deus ele pode te abrir as portas, fazer um milagre, abrir porta onde não tem, e Deus te usar, e daqui a pouco, sabe o que você vai fazer? Você vai ter o prazer, a alegria de ter um valor na tua mão, que você fala, mas eu nunca pensei que um dia eu teria condições de com alegria poder usufruir, de abençoar a obra missionária, de dar um dízimo grande na igreja, de abençoar as ofertas alçadas, e Deus me abriu as portas e eu estou podendo fazer isso. Quem crê que Deus pode fazer isso ainda nos nossos dias? Quem crê? Fique de pé onde você está. Fique de pé, eu quero orar com os irmãos, eu quero fazer 2 orações. Primeiro nós vamos orar pelos missionários. Eu quero orar junto com a igreja aqui em Três Rios, pelos missionários que estão no campo. Esses missionários que os irmãos têm tido a alegria e o prazer de serem participantes. E eu quero orar também pelas ofertas que vão ser tiradas aqui nesta noite. Pelo teu dízimo que você vai entregar, pelo valor que você vai entregar para a obra missionária. Talvez o Espírito Santo de Deus já colocou um valor no teu coração. E o importante para nós nessa noite é ofertarmos com alegria. Oferte com alegria. Tem gente que tem medo de pegar R$10 e fica dá aquela dor no coração de ofertar. Tem gente que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração para você ofertar R$50 e fica aquela dor no coração. Não, se está com dor no coração, não oferte. Se o teu coração está doendo de desfazer daqueles 50, não faça isso não. Isso é uma semente. Isso é uma semente. Deus não fica devendo nada a ninguém. Pegue aquele valor na sua mão com alegria nessa noite, com alegria, e diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está me dando condição de ofertar na tua obra nesta noite. E eu quero desafiar os irmãos a pegarem um carnê também, a serem contribuintes mensalmente, a pegar uma pequena parte ou uma parte que Deus vai te direcionar no teu coração, e que você possa contribuir com os missionários todos os meses. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar o teu nome nessa noite, Senhor. Te bendizer, Senhor, porque essa igreja, pelos teus filhos e as tuas filhas, que há tantos anos, Senhor, tem sustentado e ajudado a sustentar a tua obra. Muito obrigado pelo sentimento que o Senhor fez nascer no coração do pastor Sebastião há tantos anos atrás. Muito obrigado pela vida do teu filho, Senhor, que foi um exemplo para todos nós. Obrigado, Senhor, porque o sentimento, ele tem permanecido até hoje, Senhor, no coração do pastor Daniel, no coração dos pastores, do ministério aqui em Três Rios, dos irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o André tem continuado pregando a tua palavra com sua família. Os missionários na Índia, a Jane, Senhor. Ó Deus, e o Eduardo na Albânia. Muito obrigado, Senhor, pelo missionário Raimundo Liberalino lá no Piauí. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que tem durante todos esses anos ajudado a sustentar a tua obra no campo missionário. Senhor, eu quero ser ousado nesta noite, e pelo teu Espírito, eu quero profetizar nesta noite que desta igreja serão levantados homens e mulheres que estarão indo para o campo missionário. Senhor, eu profetizo nesta noite que daqui desta igreja, o teu Espírito vai levantar jovens, homens e mulheres cheios do teu Espírito, e que responderão ao teu chamado, e que daqui, Senhor, do ministério de Três Rios, nós veremos e seremos participantes também da obra missionária. Senhor, agora que os teus filhos e as tuas filhas vão ofertar, Espírito Santo, eu te peço, coloca no coração de cada um o sentimento de alegria, Senhor.
Que nós possamos ter a alegria, Senhor, de tirarmos daquilo que o Senhor tem nos dado e colocarmos no teu altar à disposição da obra missionária. Nós abençoamos nesta noite o dízimo e as ofertas dos teus filhos. Prospera a casa dos teus servos. Prospera o trabalho, Senhor. Prospera a vida financeira, a vida espiritual, a casa de cada um dos teus filhos. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. A banda em nome de Jesus, a oportunidade em nome de Jesus. Logo após também estaremos